Fala família! Pastor Jonatas na área para nós começarmos mais um tempo devocional do nosso projeto Jovens Fortes 2026. E hoje nós estamos no dia 71, lendo a primeira carta de Paulo a jovem Timóteo. E no nosso processo devocional, eu quero conversar com você em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15 e verso 16, que diz o seguinte: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Um texto incrível que o apóstolo Paulo está escrevendo para o Timóteo, e existem algumas verdades, eu acho que nós precisamos nos atentar para isso. A primeira coisa que a gente precisa ver é que Paulo dá uma afirmação que ele considera ser digna de toda aceitação. E qual é essa afirmação? É que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Perceba isso. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O que são os pecadores? São todas as pessoas que de fato se distanciaram do Senhor, se distanciaram de Deus, que nasceram com a sua natureza herdada de Adão, pecadora. Ou seja, Cristo Jesus veio para salvar o mundo, porque o mundo inteiro nasceu ou herdou dessa natureza pecaminosa que veio de Adão e de Eva. Então, Jesus veio para salvar o mundo. Jesus veio para resgatar o projeto de Deus. Em parte, pode dizer que veio por meio de Cristo Jesus para salvar o homem que estava perdido, para salvar o homem que estava distante. Ele veio para ser o resgatador do ser humano. Mas essa afirmação que Paulo fala, ela continua dizendo, olha, ele veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo ele se classifica como o pior dos pecadores. Talvez pelo seu passado de ser um perseguidor, ter consentido na morte de Estevão, ter perseguido a igreja, perdido irmãos, não sei, mas Paulo ele se considerava como o pior dos pecadores. E por se considerar assim, se achar nessa condição, ele fala o seguinte: é por isso, porque eu achei essa condição, eu me considero como o pior dos pecadores, eu alcancei misericórdia. Para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua grandeza, da sua paciência. Veja, Paulo ele se considera e ele já chega a uma conclusão que é o pior dos pecadores, e aí ele desfruta de uma graça, ele desfruta de uma paciência, ele desfruta da bondade de Deus. Percebe? Paulo ele podia se colocar como o maior dos apóstolos. Ele poderia se colocar como o mais eloquente apóstolo do Novo Testamento, como alguém que abriu diversas igrejas, implantou diversas igrejas, alcançou diversas pessoas para Cristo, mas ele se coloca na condição do pior dos pecadores. E nessa condição, ele está falando, eu alcancei graça. Eu alcancei graça quando eu reconheci que eu preciso do Senhor. Quando eu reconheci de que eu não sou um santo, de que eu não sou o melhor dos melhores. Não, eu reconheci, eu sou pecador. Deus me usa além dos meus erros. Deus me usa apesar dos meus erros. Deus me usa apesar dos meus títulos, apesar do meu conhecimento. Isso tudo me torna ainda mais merecedor da graça divina, porque eu preciso dessa graça divina na minha vida. Quero dizer para você, nós precisamos nos considerar assim como Paulo, o pior dos pecadores, porque nessa condição a graça se manifesta. Nessa condição a graça de Deus flui para as nossas vidas. Eu e você não merecíamos.
Eu e você merecíamos o castigo que estava destinado para Cristo. Eu e você merecíamos o castigo que estava destinado para o Senhor. Mas a graça de Deus se manifestou por meio de Cristo Jesus. A graça de Deus veio para o nosso encontro. A graça de Deus nos alcançou, nos tirou do império das trevas, nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou o seu doce Espírito. E agora nós podemos desfrutar dessa presença, dessa graça, dessa manifestação da glória de Deus. Ele removeu o escrito de dívida que continha contra mim e contra a sua vida diante de Deus e nos deu agora uma vida eterna. E nos deu agora acesso à presença de Deus, uma vida eterna e abundante. Amém? Quero orar com você, quero confessar a palavra com você. Diga assim comigo: bendita graça que me alcançou. Logo eu, pobre pecador, alvo da ira divina, me tornei alvo do seu maravilhoso amor. Inexplicável vida que agora vivo. Não fiz nada por merecer tamanha misericórdia e bondade. Glorioso o dia em que Cristo, na cruz, removeu o escrito de dívida que continha a minha morte eterna e por seu sacrifício me deu de presente uma vida eterna e abundante. Amém? Eu espero que você tenha sido tão abençoado como eu tenho sido abençoado esses dias. Um beijão no seu coração. Até amanhã. Tchau, tchau.